Boa noite. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos assiste, nos acompanha pelo YouTube, nos acompanha pelo Facebook. Você também, que um dia você possa estar aqui, louvando o Senhor junto conosco. Que a maravilhosa graça do Senhor, ela alcance a sua vida, onde você esteja. E que você venha adorar a Ele junto conosco. Porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. E é Ele que eu convido você agora a fechar os seus olhos e se entregar a Ele. Entregue-se a Ele sem reservas. Ele é o nosso dono, Ele é o dono das nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui para louvar o Teu santo nome. Nós estamos aqui para exaltar o Teu santo nome. Exaltado és, exaltado és. Espírito Santo, nós temos a certeza de que o Senhor nos conduzirá nessa noite. Nós temos a certeza de que o Senhor nos conduzirá à verdade que liberta. Nós temos a certeza que o Senhor nos conduzirá ao descanso, o Teu descanso. O Senhor é o nosso descanso. Nós temos a certeza que o Teu amor, Ele é incomparável, Ele é incondicional. Nós temos a certeza disso. O Senhor coloca isso nos nossos corações. E cada dia mais nós nos entregamos ao Senhor. Cada dia mais nós prosseguimos em conhecer ao Senhor e saber que o nosso Pai, Ele é bom, Ele é bondoso e Ele nos ama, Ele nos ama. Espírito Santo, este culto é Teu, este culto é Teu. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, sejam dadas ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho e ao nosso Deus Espírito Santo. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Amém? Vamos lá? Tu és
tudo pra mim. Receber da paz, quero viver minha vida em ti. Receber da paz, quero viver minha vida em ti. Receber da paz, quero viver minha vida em ti. Glórias a Ti, Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Nós vamos cantar uma música agora. É uma música nova. Então, não se acanhe de, ai meu Deus, não sei cantar essa música. Ai, essa música é tão linda, gente. Presta bem atenção na letra dela. É muito, muito, muito bacana, muito bacana. E que essa letra, ela entre no seu coração. Porque o que Jesus fez não tem preço. Ele pagou o preço, amém? Vamos lá? Sobre tudo, em Cristo posso vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. O que direi sobre tudo? Em Cristo posso vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei, vencerei. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei, vencerei. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. O que direi sobre tudo? Em Cristo posso vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei, vencerei. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a
ressuscitou. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem nos ajuda. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Como não adorar o nosso Deus? Como não adorar o nosso Jesus? Jesus, o Senhor tem primazia na minha vida. O Senhor tem o primeiro lugar na minha vida. Que todas as coisas que nós façamos, Senhor, sejam para honrar o Teu santo nome. Porque o que o Senhor fez por nós não tem preço. Não tem preço. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Tu és o nosso Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Diga mais uma mim. vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Solte sua voz, adore ao Senhor, suas vozes. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. diga mais uma vez. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. glória a Deus. Ele merece a nossa adoração, Ele merece a nossa adoração. Ele é adorado, Ele é exaltado, aleluia. Se a graça é como o mar, vou mergulhar. Seu Espírito vem como o vento, deixo ele soprar. Se a graça é como o orvalho, vou me molhar. Seu Espírito vem como ondas, deixo-me levar. Teu perdão não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti. Meu louvor, devoção, é minha prova de amor. Se a graça é como orvalho, vou me molhar. Seu Espírito vem como ondas, deixo-me levar. Teu perdão não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti. Meu louvor, devoção,
de amor, teu perdão. Não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti. E o louvor, devoção, é minha prova de amor. Graça, maravilhosa graça, a luz brilhou na escuridão, sou livre pra te adorar. Graça, maravilhosa graça, correntes do pecado e dor, quebradas foram pelo amor. Graça, maravilhosa graça, eu não sou merecedor, eternamente devedor. Graça, maravilhosa graça, Cristo que morreu por mim, serei fiel até o fim, o fim. Teu perdão, não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti. Meu louvor, devoção, é minha prova de amor. Graça, maravilhosa graça, a luz brilhou na escuridão, sou livre pra te adorar. Graça, maravilhosa graça, correntes do pecado e dor, quebradas foram pelo amor. Graça, maravilhosa graça, eu não sou merecedor, eternamente devedor. Graça, maravilhosa graça, Cristo que morreu por mim, serei fiel até o fim, o fim. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua graça permanece e dura para sempre. A palavra de Deus diz que é por causa dela, da graça, da misericórdia, é a razão de não sermos consumidos. Todas as manhãs somos renovados. Essa verdade, essa graça, esse amor, o desejo de Deus nos fazer bem e em nos ver bem. Todas as manhãs você pode se levantar e na sua conta foi depositada mais uma porção de graça, mais uma porção do querer bem de Deus para você. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor nos ensine, o Senhor nos guie a essa verdade libertadora chamada graça. Que o Senhor nos ensine mais e que sejam gravados nos nossos corações essa verdade, que não é uma doutrina, mas é a própria vida de Jesus. A graça é o próprio Jesus, a graça é o próprio Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por você, para que nessa noite o seu coração e a sua mente sejam completamente inundados por essa verdade, por essa palavra dessa noite, e que você guarde isso para sempre, como diz a palavra, porque disso depende a sua vida. No nome de Jesus, que todos nós saiamos daqui nessa noite
você que está em casa, que todos nós saiamos daqui encharcados dessa verdade, desse amor de Deus por nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Vai sentando aí. Deus tem algo fantástico para a nossa vida hoje. Você vai aprender coisa muito bacana hoje de Deus. Crianças e adolescentes, corre lá para a salinha. Vai aprender sobre a verdade, sobre o amor de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E aí pode achar assim, nossa, fulano ama o mundo, então o amor de Deus não anda junto. A questão não é essa. A questão é que quando nós não conhecemos o amor de Deus por nós, nós vamos atrás de outros amores. Por que uma jovenzinha, ela se deixa levar, às vezes deixa levar até muito, pelo namoradinho? Porque ela não conhece o amor do pai pela vida dela. Se ela conhecesse, ela ia falar assim, esse corpinho meu aqui foi comprado pelo sangue de Jesus, não toca nele não, você não tem direito. Mas às vezes quando ela não conhece o amor de Deus pela vida dela, aí ela fica com medo de perder esse amorzinho. E aí ela permite que o corpo dela, que esse rapazinho, esse engraçadinho, toque antes do tempo. Amém? Quando um jovem não conhece o amor do pai pela vida dele, ele se transfigura, ele muda a personalidade dele, o gosto dele, a roupa dele, o jeito dele, porque ele precisa estar inserido nesse grupo, nessa turma, porque se ele não usar esse cabelo, não fizer essa tatuagem, não usar essa roupa, não comprar um iPhone 17, ele não vai ser bem recebido, porque ele não conhece o amor do pai, então ele se permite muitas coisas destrutivas para a vida dele, para ele ser amado por uma turma que não, na verdade não ama. Amém? Nós precisamos desesperadamente conhecer o amor do Pai pelas nossas vidas, porque Deus amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu Jesus para nós. Amém? Isso é o amor de Deus, isso é graça. Tudo partiu de Deus. O primeiro passo, quem sempre deu foi Deus. Pergunta que eu falei sexta-feira, o tema da mensagem de domingo. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem acha que foi o ovo, levanta a mão. Quem acha que foi a galinha que veio primeiro, levanta a mão. Quem não levantou a mão não acha nada, então é isso? Ficou com medo de levantar a mão e falou assim, eu não, vou ficar em cima do muro, porque depois eu tomo uma dor aí, não sei nem por causa de quê. A Bíblia responde quem que veio primeiro. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 1, verso 20. Olha o que está escrito aí. Pensa num tanto de versículo que nós vamos ler hoje. Regiane pegou até um ventilador lá, que hoje já vai até suar para acertar tudo lá em cima na ponta da língua. Amém? Gênesis 1, 20 disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves. Você concorda que galinha é uma ave? Amém? Quem acha que galinha é uma ave, levanta a mão. Já melhorou, já tem gente mais firme agora. Tem uns que ainda estão achando que rasteja. E todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom, e Deus abençoou, disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra multipliquem-se as aves. Amém? Quem que veio primeiro? A Bíblia fala, foi a galinha, foi a ave. E depois que a ave veio, depois que foi formada, ela foi, então, multiplica, sejam fecundos e multiplica, vai dando, perpetuando a sua espécie. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós desconhecemos o que Deus fez, o que Deus criou. E se nós desconhecemos o que Deus fez, nós vamos responder errado, nós vamos andar errado, nós vamos talvez duvidar do amor de Deus por nós.
Aí está passando um perrengue, uma luta, um problema na família, no dinheiro, na saúde, alguma coisa. Ah, Deus não me ama. Cadê Deus? Ou se não é assim, o que eu tenho que fazer para Deus responder a minha oração? Quais são os dois grandes problemas nisso que eu acabei de dizer? Quando eu falo, ah, Deus não me ama, quando eu não conheço a palavra, eu vou duvidar do amor de Deus por mim. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele, graciosamente. Graça significa favor que eu não mereço. Um benefício que não me custou nada, um presente que não me custou nada, mas para quem está dando, custou e muito. Quando eu desconheço o que Deus fez por mim, eu vou duvidar do amor dele pela minha vida. Quando eu desconheço o que Deus fez por mim através de Cristo, eu vou querer fazer um monte de coisa para eu ser recompensado. É mais ou menos assim, Deus, vim na igreja domingão, bati o cartão, não entendi nada, não escutei nada, mas eu quero saber de uma coisa, segunda-feira amanhã eu tenho conta para pagar. Eu estou dando do meu dinheiro, eu estou contribuindo, então, por favor, a tua palavra diz, aí pega uns versículos fora do contexto, e você me dá 100 vezes mais. Quando nós desconhecemos o que Deus fez por nós, ou quando nós desconhecemos o amor de Deus por nós, nós vamos amar menos Deus, e vamos ser muito menos abençoados por Deus. Amém? Vou dizer de novo para você gravar, para você entender a importância dessa palavra hoje para a tua vida. Quando nós desconhecemos o que Deus fez por nós, por meio de Cristo, através de Cristo, nós vamos amá-lo menos e seremos menos abençoados por Ele. Porque no tempo da lei funcionava assim, o homem agia e Deus reagia. De acordo com o que o homem fazia, ou ele seria abençoado ou ele seria amaldiçoado. Mas nós vivemos em qual ano? Já está na virada aí. 2016 para 2017, depois de Cristo. O que significa depois de Cristo? Depois que Cristo, Ele realizou algo em favor das nossas vidas. Se nós não conhecermos isso, se nós não vivermos nessa condição, nós não desfrutaremos de todo o amor e de todas as bênçãos de Deus. E aí, pior ainda, vamos querer colocar Deus na parede, achando que Ele não nos ama, achando que Ele se esqueceu das nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Vamos começar falando sobre o amor de Deus? Olha o que está escrito em Lucas 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Nós vamos falar de amor, nós vamos falar de perdão e nós vamos falar de arrependimento. Tudo que nós vamos aprender hoje nós vamos chegar a uma conclusão. Deus realizou algo em primeiro lugar, e Ele espera que eu e você tenhamos atitudes baseado na atitude dEle. Ele agiu e nós reagimos. No Antigo Testamento, o homem agia e Deus reagia. No Novo Testamento, Deus agiu e Ele espera que tenhamos reações concernentes com aquilo que Ele fez por nós. Amém? Olha o que diz esse texto aqui, falando da crucificação de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram Jesus, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, dele lançaram sortes. O povo estava ali, tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Cristo morreu, Cristo se sacrificou por nós. O que veio primeiro, a morte de Cristo ou o meu arrependimento? O que veio primeiro, o perdão de Jesus para a minha vida, para todos aqueles que o reconhecerem, ou veio o arrependimento? Tem gente que bate no peito: não, porque eu me arrependi, eu parei de frequentar aquela igreja ou aquela denominação, e acha que isso é alguma coisa. Eu me arrependi, eu parei de bater na minha esposa. Uai, aleluia, né, meu irmão?
Glória a Deus. Eu me arrependi. A questão do arrependimento não é nem a questão de arrependimento de pecados. É o arrependimento de quem é Cristo para o ser humano. A Bíblia, esse texto aqui diz o quê? Que uns zombavam, outros riam. A Bíblia não fala que ninguém aqui estava se arrependendo. Quando Cristo estava se entregando por nós e para nós, não tinha ninguém falando, ai Deus me perdoa, Deus... Não, nem isso não tinha. Eles estavam rindo e zombando de Jesus. O que veio primeiro? O perdão de Deus para a sua vida, o perdão de Deus para toda a raça humana que o aceita, que o reconhece, que o deseja, ou o arrependimento? É claro que foi o perdão, nós acabamos de ler. E depois que veio o perdão, olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 36, diz: é tão bacana que Pedro, depois que Cristo morreu, depois que ele entendeu que Jesus era o Cristo, ele faz um discurso, ele faz uma pregação para todo um povo judeu que estava ali na sinagoga, e termina dizendo assim, ó: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, porque Jesus foi crucificado como? Ladrão, bandido, safado, mentiroso, né, se achando filho de Deus, mas não era nada disso. O que eles falavam? Se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Cadê você? Não, você não é um cara? Você não falou que você ia fazer acontecer? Cadê você, Jesus? Pedro está falando aqui, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Continuando, observando, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós vamos fazer então? Já que ele morreu por mim, o que eu tenho que fazer? Ele agiu. Qual que foi a ação de Jesus? Ele morreu por mim. Ele se sacrificou por mim. Qual que deve ser a minha reação? Olha o que Pedro diz. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrepender de pecado? Não. Arrependei-vos da maneira que você pensava que Jesus era. A palavra arrependimento em grego significa metanoia. Metanoia, mudança de mente. Paranoia. O cara está louco, noia de mente. Está doido, metanoia, ele mudou a mente dele, ele mudou a maneira dele de pensar. Nesse caso, eles crucificaram Jesus achando que ele não valia nada. Agora eles entenderam, o evangelho chegou até eles, e eles entenderam que esse Jesus que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Fosse agora. Já que ele agiu, o que Deus espera? O que Deus espera? Qual seria a minha reação em relação à ação de Cristo em favor da minha vida? Arrependei-vos, mude a sua cabeça. Ele falou, opa, na hora. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que eu faço agora? Que agora eu entendo que Cristo, ele agiu em meu favor. Arrependa-se. Para de olhar para ele como um Zé Ninguém. Para muitas pessoas, Natal nada mais é do que uma noite para comer até arrebentar, uns para encher o carão e para trocar presente. Isso é Natal? Isso faz todo dia que você quiser, moço. O que é o Natal? O nascimento desse Cristo. Domingo que vem, culto normal, nós vamos divertir aqui com a palavra domingo que vem a respeito de Cristo. Amém? O que eu tenho que fazer? Cristo morreu, Cristo ressuscitou. O que eu tenho que fazer? Olha essa palavra que bacana aqui. Tito. Tito é meu pai. Mas o pastor é tão santo que até o pai dele está na Bíblia. Tito, capítulo 3, versículo de 4 a 6. Olha que bacana. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Quando se manifestou o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo, por nós, para todo ser humano, não por obras de justiça praticadas por nós. O que significa isso? Por que uma pessoa é salva? Porque ela é boa. Por que a pessoa vai para o céu? Porque ela nunca matou, ela nunca roubou.
Resposta errada. Olha o que diz isso. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Não sou eu quem me salvo, é Ele quem me salvou. De que jeito? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele morre para me salvar. E tem pessoas praticando ainda, tentando, porque se enganam, que dão conta de cumprir mandamentos de Deus. Não, eu não mato, eu não roubo. Quem já mentiu? Não, nunca matei, nunca roubei. Mas você já mentiu já? A Bíblia diz em Tiago que aquele que tropeça em um mandamento é culpado de todos. Isso traz o quê? Mas e agora? Como é que eu vou ser salvo? É isso que as pessoas precisam ouvir e entender. Esse é o Evangelho. Deus nos amou e Ele entrega Jesus em favor das nossas vidas. Amém? Vamos continuar? Vamos falar sobre ser escolhido? Olha o que está em João, capítulo 15, verso 16. Não, pastor, mas tem pelo menos uma coisa que eu fiz na minha vida, eu escolhi Jesus. Ah, é? Tá bom. Parabéns para você, meu irmão, você é muito bacana. João 15, 16, o que está escrito? Na minha Bíblia está escrito assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não? Não foi Deus que me escolheu? Foi não. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não, mas teve um dia na minha vida, pastor, que eu me arrependi. Espera aí, você se arrependeu porque existia a chance de perdão. Porque se não existisse perdão, para quê? Ia arrepender de quê? Não, mas teve um dia que eu o escolhi. Você e eu só o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. O que sobrou para nós? Graça. Isso é o favor de Deus. A atitude de Deus, Ele me escolheu. Qual que é a minha reação? Eu o escolho. Que mérito que tem nisso? Que recompensa que é essa? Isso é salário? Não, Deus, não, isso é graça, isso é um favor de Deus para a minha vida, e Ele espera que eu tenha uma reação, da mesma forma que Ele me escolheu, eu também o escolho. Acabei de ver ali, Aires e Raíssa, sábado passado, né? Casamento dos dois. O que aconteceu? O Aires escolheu a Raíssa. Qual que é a reação normal e natural dela? Se um homem desse quilate, top, 10, fantástico, cheio do Espírito Santo, bonito, maravilhoso, perfeito, Ele me escolheu, a única coisa que resta para mim é falar sim. Não, mas eu escolhi o Aires. Foi Ele que escolheu. Amém? Foi Ele que me escolheu. O que Ele espera? Que eu simplesmente diga sim. Marcelo, eu te quero para mim. Quer, Deus? Quero. Eu também quero ser, Deus, para a minha vida. Amém? Olha o que está escrito aqui, Romanos 8, 29 diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Não, cada dia que passa, eu estou mais parecido com Cristo, eu perdoo todo mundo que vem a mim, eu não tenho mais vício. Ele me escolheu, e Ele me predestinou para ser parecido com o Filho dele, com Jesus, o legítimo. Onde que existe mérito na minha vida nisso? Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Foi tudo obra dele. E eu simplesmente fui reagindo. Sim. Digo sim. Sim, eu aceito. Amém. É isso mesmo, Deus. Você fala, sobre o amor de Deus? Não, mas eu amei Deus. Não, deixa eu ler mais um aqui que eu marquei aqui, ó. Efésios, sobre escolha. Efésios capítulo 1,
capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós estamos falando sobre ser escolhido. Que a gente bate no... eu escolhi Deus. Eu o escolhi porque Ele me escolheu antes. Eu me arrependi porque Ele me perdoou antes de eu me arrepender. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, não que Ele vai nos abençoar, mas Ele tem nos abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a boa vontade dEle, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo sangue dele, pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, a remissão de todos os nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre todos nós, em toda sabedoria e prudência. Vou parar aqui. Foi Ele quem fez tudo. Você está entendendo isso, meu irmão? E quanto mais nós conhecemos isso, pastor, então vou sair daqui me sentindo um nada, um zero à esquerda, um miserável. Não, você vai sair daqui se sentindo valorizado, porque Deus fez tudo isso por causa de mim. Quando eu não tinha nascido, quando eu não tinha feito nada ainda, Deus fez todas essas coisas por mim, para depois fazer em mim. Ele fez por mim. No dia que eu falei sim para Ele, Ele começou a fazer na minha vida e através da minha vida. Vamos falar sobre o amor de Deus? 1 João, capítulo 4, olha isso. Não, mas eu amo Deus. 1 João 4:10, primeiro versículo aí, por favor. 1 João capítulo 4, versículo 10, e depois o versículo 19. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Quantas pessoas? Quem ama a Deus, levanta a mão. Por que nós temos a condição de amar o Senhor? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Já vou ler o 19 aqui, depois a gente fechar tudo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que veio primeiro? O meu amor por Deus ou o amor dEle por mim? Quem que foi para a cruz? Foi Ele. Quem que escolheu primeiro, Ele ou eu? Foi Ele que me escolheu primeiro. O que eu quero que você entenda, meu irmão? Deus te ama demais. Deus é absurdamente apaixonado por você e por mim. Será que esse que foi capaz de fazer tudo isso, você acha que Ele não deseja continuar fazendo ao que predestinou, ao que chamou também predestinou para ser conforme a imagem do Filho? E ao que chamou também justificou? Ele fez todas as coisas. E nós, às vezes, estamos correndo atrás de fazermos coisas para sermos recompensados, para recebermos um pagamento de Deus. Deus, fiz isso, então você me paga. Não, Marcelo, não é assim que funciona. Isso funcionava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Você fazia e depois eu fazia. No Novo Testamento eu fiz todas as coisas. Eu espero que você simplesmente tenha reações coerentes com aquilo que eu fiz por você. Só isso. Amém? Vamos falar de obediência? Olha o que ele diz aqui. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Porque as pessoas, quando a igreja ela não entende a graça de Cristo, quando o pregador ele não entende a graça de Cristo, ele fica sempre batendo nas ovelhas, o pastor fica sempre batendo nas ovelhas, porque ela precisa obedecer, porque olha aqui, Deus se agrada mais de obediência, porque se você não obedecer, as bênçãos não vão te alcançar.
e só o porrete nas costas. Se você tem que obedecer, você tem que obedecer, porque aqui em Deuteronômio 28 diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você quer ser abençoado, meu irmão? Quero. Então obedeça. E aí o irmão que vive no ano de 2016... procura obedecer, ele se estrepa para obedecer, ele rala para obedecer, e não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque é obra dele, ele não está confiando em Cristo, ele está confiando no braço dele. E aí não tem resultado. Aí chega para o pastor, mas não está dando certo. Não, é porque tem algum pecado escondido na tua vida, porque você precisa se santificar, e nós vamos falar de santidade. E o cara fica naquele círculo que não sai daquele jeito, e fica só se sentindo culpado, e aí às vezes ele vê o irmãozinho sendo abençoado e fala, nossa, Deus ama ele, não ama eu, o que eu estou fazendo de errado? E ele não sai dessa condição, e cadê o amor de Deus na vida dele? Não conhece, não experimenta, não desfruta, e Deus fica ruim, e Deus é mau, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, mas como é que não faz? Se o fulano está sendo abençoado e eu não estou, e eu sou melhor do que o cara, eu sou mais santo do que a outra pessoa, eu não sei porque que Deus não me cura, eu venho na igreja quarta, sexta e domingo, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu faço e aconteço, participo da campanha, faço isso e faço aquilo, e Deus não me cura. Vivendo na nova aliança, 2016, com a mentalidade da antiga aliança, não vai funcionar. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus, ele é Deus. Mas quando ele veio à terra, ele não, eu vou ser Deus na terra. Não. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência irrestrita, obediência 100%, só Jesus, meu irmão. Pastor, mas então não precisa obedecer? Sabe por que eu e você obedecemos? Porque a obediência de Cristo é a nossa raiz. E o fruto da raiz obediência é obedecer. Não tem nada de anormal nisso. A obediência de Cristo, o que a obediência de Cristo me tornou? Olha o que tem em Romanos 5,19. Romanos capítulo 5, verso 19. Olha o que a obediência de Cristo fez na minha vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Então eu não me torno um pecador porque cometo pecados. Eu cometo pecados porque sou um pecador. Amém? Por que uma pessoa é considerada pecadora? Porque ela mata. Porque ela rouba. Porque ela é corrupta. Porque ela adultera. Não. Uma pessoa, aos olhos de Deus, ela é considerada pecadora. Não é pelos pecados que ela comete, mas é pela condição que ela nasceu e ainda ela não mudou essa condição. Vamos voltar? Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só. Quem que é esse um só? Jesus. Assim também, pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Como que uma pessoa se torna justa? Paga os impostos em dia, não mata, não rouba, é correto, pelelé, pelelé, pelelé. Final do ano não come leitão, porque comer carne de porco é pecado. Guarda o sábado e vai por aí, vai enfiando lei, vai enfiando regra. Regra e mais regra, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Você já leu isso em Isaías 28? E você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Espera aí, se eu tenho que fazer isso, então para que Jesus veio? Se eu guardar o sábado, por que Jesus veio? Se eu não comer carne de porco, para que Jesus veio? Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim, ou eu sou salvo por aquilo que eu faço para Deus? Eu preciso escolher. Eu preciso sair do armário. Eu preciso decidir. Ou eu vou viver na antiga aliança, ou eu vou viver na nova. Não tem jeito de viver nas duas.
Paulo em Gálatas, ele fala assim, ó, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Não, porque a graça é fantástica, só que a lei é para temperar a graça, a lei é para limitar a graça, porque senão o povo vai descambar. O povo descamba debaixo da lei. A liberdade não vem por cumprir os 10 mandamentos, a liberdade vem na graça. Romanos 6,14 está escrito assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Na hora que você conhece, entende tudo isso que nós estamos aprendendo hoje, na hora que você descobre isso, o diabo ele muda até de rua para passar perto de você. Porque se ele passar perto do teu braço, você dá uma chapuletada na orelha dele. Fala assim, o que foi, ô fedido? Sai de perto de mim. Ah, mas você errou. Eu errado, para Deus eu estou certo. O sangue de Jesus me purifica, o sangue de Jesus me justifica, eu sou justificado. Sabe o que é ser justificado? É ser aceito por Deus, não pela sua própria justiça, mas pela sua fé na justiça de Cristo. E aí? A pessoa se torna justa quando? Quando ela aceita Jesus na vida dela. 2 Coríntios capítulo 21, quando ela aceita a obediência de Cristo na vida dela. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós. Jesus não conheceu o pecado. Deus Pai o fez pecado por nós, para que em Jesus, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Quando Deus olha para mim, meu irmão, eu que creio na justiça de Deus em favor da minha vida, eu que creio na morte e na ressurreição de Cristo em favor da minha vida, quando eu aceito essa justiça, a punição que era sobre a minha vida foi sobre Cristo. Quem que merecia ser crucificado? Jesus ou Barrabás? Por que Barrabás foi solto? Porque Jesus foi crucificado no lugar dele. Quem que merecia ir para a cruz? Barrabás. Quem que merecia ser solto? Jesus. Quem que foi para a cruz? Jesus. Quem que foi solto? Marcelo, você, Barrabás. Nós fomos soltos, porque alguém pagou o preço, alguém foi culpado no meu lugar. Você já viu? Eu fico com meu coração moído quando aparecem aquelas notícias. Fulano ficou preso 10 anos, 20 anos, 30 anos, injustamente. Porque lá atrás não tinha exame de DNA, não tinha isso, não tinha aquilo, e aí no julgamento, as provas que colheram naquela época, certa ou errada, e de repente aquele cara foi para a cadeia injustamente. Como é que você fica quando você vê uma notícia dessa? O cara entrou na cadeia com 20 anos, e ele sai da cadeia com 60. Gente, ele morreu, a vida acabou. 40 anos dentro de uma cadeia, imagina ele, mas eu não cometi esse pecado, isso é injusto. O que Cristo fez por mim e por você? Foi isso. Ele foi para a cruz injustamente. O pecado meu, a minha culpa, a minha acusação, tudo reverteu em condenação para Jesus, injustamente, porque Ele era o santo, Ele era o perfeito, Ele era o que não tinha pecado, e eu, que não valia nada, eu fui liberto. E eu vou bater no meu peito, que é minha justiça? Lá em Isaías 64, 4, não precisa abrir não, 64, 6. Está escrito que aos olhos de Deus, eu já falei isso para vocês, as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Imundícia nesse texto aqui, que na palavra, aqui no contexto, e na palavra em hebraico, que é escrito do Antigo Testamento, é menstruação. As minhas obras de justiça para Deus são como o absorvente da mulher depois de usado. Credo, pastor, que nojo! É assim que são, aos olhos de Deus, as minhas justiças quando eu quero mostrar para Ele. O que são as minhas justiças? Você viu que eu não traí a minha esposa, Deus? Bacana. Você viu que eu não bebo mais, Deus? Ótimo. Você viu que agora no final do ano eu distribuí presente para as criancinhas, Deus? Bacana. Isso para mim, como trapo da imundícia. Porque o que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, para nós, é algo absurdamente injusto. Amém? Deixa eu ver aqui no que eu marquei mais.
Romanos, não, diz que nós já lemos. Vamos falar de santidade? Tão bacana, né? Santidade, João 17, 19. João capítulo 17, versículo 19. Jesus disse: e a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Tem gente, né? Porque você tem que se santificar. Você não pode usar essa roupa, você não pode cortar cabelo, você não pode cumprimentar tal pessoa, você não pode assistir televisão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma santidade de fora para dentro. A santificação, a santidade de Deus no Novo Testamento é uma santificação de dentro para fora. O melhor exemplo para mim isso, falo de novo, porque me marcou isso. Sei lá quantos anos atrás, eu vi que no Japão eles tinham criado a primeira melancia quadrada. Pensa num caboclo curioso. Falei, vou assistir esse negócio. Aí eu fui ver o que era melancia quadrada. Pegaram uma semente, jogaram dentro de uma caixa parafusada, uma caixa de acrílico parafusada, e foi dando sol, e aguinha, e terrinha, não sei o quê. A melancia foi crescendo. Aí a melancia batia aqui, batia ali, batia aqui, em cima, embaixo, ficou quadrada. Quando a melancia, depois que ela cresceu, que ela desenvolveu, quadradinha, eles tiraram, né, desparafusaram aquela caixa de acrílico, e a melancia ficou quadrada. A questão é o seguinte: se pegasse uma semente daquela melancia, ela nasceria quadrada ou redonda? Ou oval? Quem que acha que a melancia nascer quadrada, levanta a mão. Levanta não, por favor. Quem acha que a melancia sai redonda do mesmo jeito, levanta a mão. Quem está em dúvida ainda? Hoje tem uns caboclos meio assim. É claro que ela ia nascer redonda. Aqueles limites apenas deram uma nova forma à melancia, mas a natureza dela não mudou. Tem pessoas que, se falar, se riscar, não é pecado mais adulterar. Fala assim, aleluia, é hoje. Por quê? Porque ele só não adultera porque ele está limitado com medo da consequência. Ele não adultera, não é porque ele ama a esposa ou ama o marido, mas é porque ele tem medo da consequência, só por causa disso. Aí tira a consequência, tira a parede, ele vai fazer aquela cachorrada de sempre. Tem gente que fala para mim assim, não, eu gosto da tua igreja. Já falaram, graças a Deus, faz muitos anos que eu não escuto isso. Falaram um dia para mim assim, eu gosto da tua igreja, pastor, que aqui não precisa dar dízimo. Por que ele dava dízimo? Só porque ele tinha medo do devorador, do migrador, do pastor, do diácono, ele tinha medo de todo mundo. Ele não fazia aquilo por amor, mas ele fazia por medo. Tirou o limite, epa, dinheiro é só meu, vou arrebentar a boca do balão, Deus nunca mais vai ver nem um centavo do meu dinheiro. Que bacana. Tinha mudança? Era uma nova criatura? Não era não. Ele só estava limitado a alguns pontos. Nós vivemos no tempo da graça, meu irmão. Nós vivemos num tempo agora onde Paulo fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele fala assim, que jeito? Ou ignorais que quando você foi batizado na morte de Jesus Cristo, para que você ressuscitasse em novidade de vida. Eu tenho uma nova natureza. Eu não vivo mais baseado num pode ou não pode. Eu vivo baseado agora no amor de Deus pela minha vida. Eu não sirvo a Deus por medo. Eu sirvo a Deus porque eu o amo e ponto final. Eu não contribuo porque eu tenho medo da consequência. Eu contribuo, nós vamos falar disso também. Porque eu sei do jeito que o dinheiro chegou na minha mão. Amém? É fantástico. Olha o que está escrito aqui em Hebreus. Tem Hebreus também. Mas eu que me santifico. É nada, meu irmão. O que você santifica? Aí só troca de roupa. Hebreus 10, versículo 9, está escrito assim. Jesus falando, né? Eis aqui estou para fazer a vontade, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E é nessa vontade é que temos sido santificados. Como é que eu estou sendo santificado? O que é santificar? Santo, a palavra santo é separado. Como é que eu estou me separando das coisas erradas do mundo, das propostas do diabo, das tentações do inimigo? Como que eu estou me santificando? Primeiro, é vontade de Deus que eu me santifique, então Deus me dá a vontade e Ele me dá um meio, porque vontade eu não teria, e muito menos condição. Então é nessa vontade é que estamos sendo santificados. Qual a vontade? Quando Jesus chegou lá e falou assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, eu não estou afim da cruz, mas não faz a minha vontade, não faz a sua. É nessa vontade, na vontade de Jesus, em se entregar por mim e por você, que estamos sendo santificados, mediante, por meio, por intermédio, a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Como é que eu me santifico? Conhecendo cada dia mais, valorizando cada dia mais, essa vida nova que Cristo colocou dentro de mim. É nessa vontade, é desse jeito, que eu vou tendo condições de falar: não quero mais isso, não preciso mais isso, não estou afim mais disso. Não é mais um esforço, é uma nova natureza. Amém? 1 Coríntios, não precisa abrir não, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, diz que Jesus Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justiça, a nossa sabedoria, a nossa santificação e a nossa redenção. Jesus é a minha sabedoria, beleza, aceito. Jesus é a minha justiça, agora eu entendo a justiça, aceito. Jesus é a minha redenção, não tem dificuldade nenhuma em entender que Cristo morreu por mim, Ele me redimiu, Ele me resgatou, Ele pagou o preço para me resgatar, para me colocar em liberdade, é igual o pagamento de um resgate. Agora entender que Cristo é a minha santidade, é a minha santificação, não, isso daí é parte minha, não. Eu só me santifico, ou eu só tenho condições de me santificar, porque a santidade de Deus está dentro da minha vida. Amém? Vamos recapitular. O que nós estamos em qual lugar? Na ação ou na reação? Eu amo porque Ele amou primeiro. Eu me arrependi porque Ele me perdoou antes de eu me arrepender. Ele me escolheu antes de eu escolhê-lo. Ele me santifica antes mesmo de eu querer ser santificado. O que mais que eu marquei aqui? Eu obedeço porque Ele me tornou justo. Eu só tenho condições de obedecê-lo porque a obediência dEle está dentro de mim. Amém? Dons e serviços, olha aqui, Romanos 12. Tem gente, nossa, irmãos, está vendo que pregação hoje minha? Fantástica. Holofote na minha vida, coisas, né? Ó, por favor, depois dá um tapinha nas minhas costas para eu me sentir feliz. Nossa, você viu que louvor, você viu que voz, você viu que dança, você viu que oração, você viu que a minha forma, você viu a minha oferta, você viu eu. Romanos 12, verso 3 diz assim: porque pela graça, porque pela obra ou pela graça? Está escrito o que aí? Porque pela graça, um favor que eu não merecia, não pedi, porque pela graça que me foi dada, graça dada, não é obra recompensada, graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria.
segundo a graça que me foi dada, segundo o dom que Deus me deu. Marcelo, pregue. Nossa, Deus, você viu que pregação que foi ontem? Espera aí, palavra é tua ou minha? Minha. O dom que a gente deu, o Espírito Santo, teu. Marcelo, o que sobrou para você? Nós precisamos disso, irmãos. Tem marido batendo no peito aí, porque eu sou um marido nota 10. Bacana. Eu sou uma esposa, eu sou perfeito, igual eu, você não encontra ninguém. Você que é bacana? Não é a graça de Deus na sua vida que te torna um excelente marido e uma excelente esposa? Não é a graça de Deus na sua vida que te faz, como diz a palavra, te faz sobressair, que te exalta? É a graça dele, é o amor dele, é a escolha dele, é a vontade dele, que cada dia mais as coisas estejam acontecendo em você e através de você. E quando nós vamos entendendo isso, eu falo assim: Deus, que amor é esse que eu não conhecia? A gente acha, às vezes, né, lá atrás, quando eu fui conhecendo Deus, eu achava que Deus só tinha me salvado. E hoje, 17 anos depois que eu o conheci, eu falo: Deus, mas que jacu que eu era, que ignorante que eu era. O Senhor só não me salvou, não. O Senhor fez tudo na minha vida. E isso traz o que para mim? Gratidão e segurança. Gratidão de falar: Deus, muito obrigado. E segurança de falar assim: eu nunca mais vou perder o que Deus me deu, porque não depende de mim. Não é meu mérito, não é a minha performance, não é a minha obediência, é a obediência de Cristo, é simplesmente a minha fé. E o que Deus... Olha Paulo, Coríntios, aqui é o 1 Coríntios 15, versículo 10, olha que bacana. E Paulo, quer dizer, tem um homem mais usado na Bíblia, que conheceu mais Deus do que Paulo, mas nem perto. O homem que mais conheceu a graça, o amor de Deus, tudo isso escrito do apóstolo Paulo. E olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aí ele dá uma enchidinha, ele se acha. Antes, ela não se tornou vã na minha vida, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, falando dos outros discípulos. Aí ele fala assim: para com isso. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Aí Deus te deu um dom, te deu um talento, meu irmão. Rala para que isso cada dia seja melhor. Se for, para ensinar, ensine com esmero, com dedicação, com excelência. Se for para cantar, canta afinado, com graça, com alegria. Se for para dançar, dança, vira um 8 aqui nessa igreja. Se for para administrar uma empresa, seja um excelente patrão. Se for para ser um funcionário, seja o melhor da empresa. Se for para ser marido ou esposa, seja o 10. Esforce-se no sentido de que conheça o que Jesus fez. Renuncie a si mesmo e fale: eu vou conhecer esse negócio de verdade. Eu vou viver de uma forma diferente. Eu vou retribuir a Deus tudo o que Ele tem feito na minha vida. Ou melhor dizendo, eu vou permitir que Ele faça muito mais através da minha vida. Amém? E para fechar, vamos falar em dinheiro? Pastor, gostei agora. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. É bacana que esse, não sei se você prestou atenção, esse é o único texto do Antigo Testamento que nós vamos ler. No Antigo Testamento, a partir do tempo do livro de Êxodo, no capítulo 20, foi introduzida a lei. E foi até com a morte de Cristo. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, falando sobre a repetição das leis. Isso daqui, esse capítulo 8 é bacana. Por que eu coloquei esse versículo que nós vamos ler? Porque fala de quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida. A terra prometida era algo da graça de Deus, era um favor de Deus, porque Ele diz assim: vocês vão entrar numa terra onde a casa está construída, onde o campo já está plantado, os poços estão abertos e as casas já estão apaineladas, já estão mobiliadas. Vocês vão entrar num lugar onde mana leite e mel. Vocês vão entrar num lugar que vocês vão bater a picareta e vai sair cobre, vai sair ferro. Vocês vão entrar num lugar abençoado. A terra prometida era o tempo da graça na vida deles. E ele fala assim, quando você entrar, olha aqui, quando você entrar nessa terra,
versículo 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Você viu a empresa que eu construí? Você viu a casa que eu comprei? Você viu o carro que isso daqui é suor do meu trabalho. Eu achei que era Deus que te dava condição para adquirir riqueza. E aí? Olha o que está lá em 1 Coríntios capítulo 4. Amei esse versículo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Olha isso. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Olha o que está escrito. Isso aqui está falando de dinheiro, viu? Pois quem é que te faz sobressair? E que tens e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? O que eu tenho que eu não recebi? O que eu tenho que não veio das mãos de Deus? Veio não, pastor, veio do meu braço. Você tem certeza? Você tem certeza? Não, pastor, eu que trabalhei, então tá, então vamos mandar para trás. Quem que te criou? Jesus. Deus te criou. Criou como criatura. Quem que te salvou? Jesus. Quem que te deu dom, talento, sabedoria e capacidade para você adquirir riqueza? Deus. E você ainda vai falar que foi você? Fui eu quem adquiri riqueza? Fui eu quem eu? Tudo que eu tenho foi recebido. De alguma forma, se eu andar um pouquinho para trás, de alguma forma lá atrás foi Deus quem fez todas essas coisas em favor da minha vida. Não, pastor, mas a respeito, olha aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Não, mas e quanto a contribuir? Né? Não sou eu que estou ofertando. E quanto mais eu ofertar, mais Deus vai me dar. A gente acha que nesse ponto nós estamos agindo, eu contribuo e Deus ele reage à minha contribuição. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Se não conhecermos o contexto, nós vamos achar que nós estamos agindo e Deus está reagindo. Mas no versículo 10 está escrito isso daqui: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Amém? Aquele que dá semente ao que semeia. A semente que você semeia, o dinheiro que você contribui, a oferta que você traz ao altar e dá para o Senhor, foi Deus quem te deu condições de dar isso, de realizar isso. Não sobra nada para nós, meu irmão. 2 Coríntios 8 e 9, o que está escrito? Pois conheceis as obras da lei, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós, sendo rico, se empobreceu, para que pela pobreza dele vos tornasseis enriquecidos, ou vos enriquecesseis. É graça. Pastor, então precisa trabalhar? Ei, você recebeu um dom, um talento, e você vai trabalhar com sabedoria, com graça, com disposição, com alegria, meu irmão, porque você tem certeza que você vai colher. Por quê? Porque Ele vai te fazer sobressair, Ele vai trazer coisas na sua vida, Ele vai te recompensar. Pastor, você falou de recompensar. Ele vai recompensar a atitude que você está tendo de acordo com a ação dEle. Ele te deu algo, você pega esse algo que Ele te deu, você vai fazer. Ele te deu capacidade para trabalhar, te deu sabedoria para fazer isso, e você vai fazendo, e o resultado vai vindo, de acordo com a graça dEle na sua vida. O que é isso? E hoje, quando eu conhecendo Deus assim hoje, tudo que diz respeito à minha vida, tudo que gira em torno da minha vida, eu entro aqui dentro dessa igreja de manhã, eu olho para essas coisas aqui, eu falo: Deus, sabe como é que eu falo? Eu falo: Deus, você é palhação, hein? Olha o que você fez. Deus, você é bacana demais.
quando eu olho de onde eu estava, e eu vejo de onde que Deus me colocou, eu falo, Deus, é graça demais, é favor demais, é bênção demais. E quanto mais eu conheço dessa graça, quanto mais eu sou grato a Ele, por tudo quanto Ele fez e tem se manifestado na minha vida, mais grato eu sou a Ele. Amém. Meu amor por Ele, a minha gratidão, eu sei lá nem que palavra que tem, não tem nem palavra. Ele sabe. Quando eu vejo um painel desse daqui funcionando, eu falo, Deus, que trem doido. Um negócio que era impossível, Deus fez. Sabe? Deus deseja realizar coisas maravilhosas. Ele deseja manifestar a graça dele, esse amor dele. Pastor, o que eu preciso fazer? Conheça-o. E você vai começar a desfrutar disso. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Que jeito, quando, como, que cor, não sei. Mas vai. Porque Ele te ama. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. Não é porque você se esforça, é porque Ele te ama. E você agora, você simplesmente se rende a esse amor. Você descansa nesse amor. Você não tenta mais fazer para ser recompensado. Você apenas faz, baseado no que Ele já fez. Tem um texto que Jesus fala assim: eu de mim mesmo eu não faço nada. João capítulo 5. Eu de mim mesmo eu não faço nada, mas eu vejo meu Pai fazendo e faço igual. Jesus, meu irmão, nem Jesus fazia. Ele simplesmente, o que meu Pai está fazendo? Ou o que meu Pai deseja que eu faça? Ele só cumpria a agenda do Pai. Hoje você vai fazer isso. Olha o que eu estou fazendo, faz igual. Só isso. Ele só reagia. Nem agia, não agia. Ele só reagia. Amém? Coloque-se de pé. Feche os seus olhos aí. Quero orar com você, quero orar por você. Para que todo o ensino religioso que você recebeu até hoje, todo o mérito que você achava que você tinha, todo o crédito que nós achávamos que tínhamos diante do Senhor, todas as boas obras, todas as caridades que fizemos, todas as esmolas que demos, achando que Deus nos recompensaria, todas as coisas que fizemos, e às vezes colocando Deus na parede, Deus, olha o que eu estou fazendo, você não vai fazer nada. Todo esse engano que nós vivemos durante tanto tempo, eu vivi nessa condição. Eu fui enganado. Infelizmente enganei pessoas. Não com a má fé, mas era aquilo que eu sabia. Era a luz que eu tinha. Mas graças a Deus, a luz do Senhor me iluminou e me libertou. E hoje eu posso trazer essa luz nova para vocês. Não é um outro evangelho, é o evangelho. É o evangelho da graça do Senhor. E que esse evangelho na sua vida, meu irmão, ele possa cada dia mais te iluminar e te libertar. Que você cada dia mais sirva a Deus com mais excelência. Que você contribua com mais liberalidade. Que você o ame com mais intensidade. Que você o obedeça com nenhuma pretensão na sua vida. Que você olhe para Ele e fale: Jesus, eu não tenho nem palavras para te agradecer por tudo quanto você já fez, por causa desse amor absurdo sobre a minha vida. E eu sei que o Senhor deseja realizar coisas grandiosas na minha vida. Eu sei que o Senhor deseja realizar coisas maravilhosas na minha vida. No nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam livres, sejam completamente livres de toda a cadeia, porque Cristo veio para colocar em liberdade. Seja livre, deixa o Espírito Santo te libertar, deixa a palavra, deixa o Evangelho te colocar em liberdade. Em o nome de Jesus Cristo, seja livre, seja livre para ser abençoado, seja livre para ser amado, seja livre para ser recebido com ações de graças pelo Senhor, seja livre para ser amado por Deus.
Em o nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Se a graça é como o mar, vou mergulhar. Se o Espírito vem como vento, deixo ele soprar. Se a graça é como o valho, vou me molhar. Se o Espírito vem como ondas, deixo-me levar. Teu perdão não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti. Meu louvor, devoção, é minha prova de amor. Teu perdão não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti. Meu louvor, devoção, é minha prova de amor. Graça, maravilhosa graça, a luz brilhou na escuridão, sou livre pra te adorar. Graça, maravilhosa graça, correntes do pecado e dor quebradas foram pelo amor. Graça, maravilhosa graça, eu não sou merecedor, eternamente devedor. Graça, maravilhosa graça, Cristo que morreu por mim, serei fiel até o fim. Essa graça, meu irmão, esse amor absurdo de Deus, esse amor incondicional de Deus na tua vida, que você e eu vivamos desse favor, dessa verdade, desse amor, no nome de Jesus Cristo, livres para sermos amados e abençoados, em o nome de Jesus Cristo, e para a honra e glória dele. Amém e amém, Jesus. Amém. É disso, como uma expressão em inglês que eles falam, né? É disso que eu estou falando. É disso. Graça é isso. Tudo vem dele. Tudo foi feito por ele. Apenas tenha reações. Que reação? Receba. Aceite. Amém, Deus. Amém. Eu te amo. Do mesmo jeito que você me ama, eu também te amo. Simplesmente receba o que ele fez por você. Amém? Respeito de dinheiro, de oferta. É isso. Quando nós achamos que somos nós, é o meu dinheiro, aí eu vou contribuir pouco. Mas quando eu entendo que é o dinheiro do Senhor, é graça dele na minha vida, eu serei liberal. Eu vou dar com alegria, não vou dar com dor, não. Sabe que a nota de R$2 amassada saindo da carteira, morrendo de dor no coração? Se for 10 centavos com alegria, é melhor do que R$1 milhão com dor. Pastor, nós estamos falando de amor, nós não estamos falando de regra. Amém? Pastor, gostei disso. Então se eu der 10 centavos, meu irmão, se for para dar 10 centavos desse jeito, nem dá. Se for para dar 10 centavos com alegria, dê. Se for para dar R$100 com tristeza no coração, não dê. Não dê. Porque não vem de Deus. Amém? Você é livre para você contribuir.
Deus que me justificará. O que direi sobre tudo? Em Cristo posso vencer o mundo. Quem me acusará? Oh, Deus que me justificará. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, Vencerei, vencerei. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei. vencerei. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Por que somos mais do que vencedores? Porque Cristo venceu. Por que nós não precisamos ser mais acusados, ter medo da acusação do diabo? Porque ele já foi acusado. Por que nunca seremos condenados? Porque ele foi condenado. Eu quero que você saia daqui hoje para sempre, viver uma vida descansada em Deus por meio de Jesus. Não é viver uma vida descansada em Deus pelo seu mérito, pelo seu esforço. Você creu, você conheceu, você creu que Cristo fez por você, e agora você está descansado. E vai viver uma vida descansada e segura em Deus. Amém? Você já se batizou? Batismo é para quem? Para quem é bom, para quem casou, para quem não, isso daí é religião. Batismo é para quem crê. Crê que Jesus morreu para perdoar o seu pecado, crê que Deus o ressuscitou e ele está vivo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não duvide disso. Não brinque com isso. Não ache que, não, acho que não precisa. Beleza. Deus achou que precisava. Se ele achasse que não precisava, não estaria escrito. Então você que está aqui hoje, você crê que Jesus morreu e ressuscitou por você, para perdoar o seu pecado e para te inocentar diante de Deus. Isso é fé no que Cristo fez. Se você está aqui hoje, você crê dessa forma, você deve se batizar. Pastor, mas eu já fui batizado na outra igreja, quando eu era neném, esse batismo valia? Talvez até o seu tempo de 10, 12 anos, talvez até valesse. Mas chegou o tempo agora de você foi batizado, agora é hora de você se batizar. É diferente. É hora de você falar para Deus: Deus, eu te amo, eu confio em você, eu quero entregar minha vida para você. Esse é o seu batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não tem nada a ver com igreja, com ser membro, com nada disso. Então, se você está aqui hoje e você deseja se batizar, se você deseja ser salvo do jeito de Deus, você precisa se batizar. Aqui atrás tem uma piscina com água quente, com toalha limpinha, com roupa cheirosinha, tudo prontinho, perfeito para você. Pessoas para te batizar, pessoa para tirar foto, como diz o Alexandre, pessoa até para chorar com você no final do batismo. Tudo perfeito para você. Amém? Daqui 1 minuto termina o culto. Pastor, eu quero me batizar. Ponto final. Amém? Estou te esperando. O que mais que eu tenho que te avisar? Esse CD aqui é um CD nosso da igreja, CD de mensagens, não é de música não. Tem 50 mensagens e custa 50 centavos. Só não é de graça. Amém? 50 centavos está lá no fundo. Você pode pegar com o Júnior. Pastor, mas eu já escutei. Compra para você dar para outras pessoas, para elas ouvirem e serem salvas. Paulo disse assim: como é que ouvirão se não há quem pregue? Como é que pregarão se não forem enviados? Então você leva um CD desse para uma pessoa, dá para ela,
e ela escuta aquilo ali. Quantas pessoas aqui dentro da igreja foram salvas através de um CD? Através de Cristo por intermédio da palavra desse CD. Amém? Seja um pregador do Evangelho. Amém? Esse daqui é um adesivo para carro ou para moto. Esse é de graça, tem preto e branco. Se você quiser também você pode pegar lá no fundo. Ah, pastor, dá 5 que eu vou pregar na minha bicicleta, que eu vou pegar na minha janela, que eu vou pregar Não, vai pregar não. Quem tem carro e quem tem moto. Senão a graça tem limite, irmão. Amém? O que mais? Domingo que vem, culto normal no sentido de horário. Dia 25 é Natal, né? De 25 de dezembro é domingo que vem. Normal pela data, mas vai ser um culto maravilhoso de Deus de novo. Amém? Pastor, e no ano novo tem culto normal aqui, ceia do Senhor, para começar o ano rasgando debaixo da graça dele. Amém? Então eu vou vir passar o ano na igreja, porque Deus, comecei um ano dentro da igreja, então já jogou fora tudo que aprendeu hoje. Por que eu vou passar o primeiro dia do ano novo na igreja? Porque eu quero, porque eu amo Deus, porque eu quero estar junto com os irmãos, quero adorar a Deus, quero ouvir uma palavra de bênção, quero cantar para o Senhor, só por causa disso. Amém? Senão vira recompensa. Ai, a Thelma está falando que a Thelma falou assim, é ceia normal, irmão. Senão falou assim, pastor, cadê o peru? Cadê a leitoa? Falou ceia, eu pensei que fosse aquela ceia. Não, é ceia do domingo, irmão. Pão e vinho do Senhor. Amém? Vinho, suco de uva. Que pega final de ano, os irmãos ficam tudo meio perdidos aí. Amém? Fecha os seus olhos, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos. Quanto mais te conhecemos, mais gratos e seguros estamos e vivemos. No teu nome, Jesus, que essas bênçãos, esses milagres, que talvez estavam emperrados, porque os teus filhos estavam querendo se tornar merecedores, eles não sabiam que eles estavam prontos para serem abençoados. Talvez eles alguns ainda estivessem, tentando melhorar para ser abençoado. E hoje eles foram colocados em liberdade. Liberdade para serem abençoados e amados pelo Senhor. Para que as bênçãos do Senhor se manifestem sobre a vida de vocês. Em o nome de Jesus. E para a honra e glória exclusiva de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você que quer se batizar, vem para cá. Você que deseja uma oração específica, tem alguns irmãos aqui top em oração para orar por você. Deus te abençoe no nome de Jesus.